que isso aqui cai bastante, tá? E para você conseguir raciocinar isso aqui, ó, você tem que entender aquele outro gráfico. Então é o seguinte, ó, tem uma cadeia alimentar ali, ó, planta, lebre e linces, certo? Aonde a planta serve de alimento para as lebres e as lebres servem de alimento para os linces. Olha aqui, ó, vamos raciocinar junto aqui, só ligeirinho. Se aumentar a população de plantas, o que vai acontecer com a população de lebres? Aumenta, certo? Aumentando a população de lebres, aumenta a população de linces, sim? Mas assim, no momento que aumentar a população de lebres aqui, a população de plantas tende a diminuir, porque aumenta a população, diminui a quantidade de alimentos, certo? Isso vai fazer com que diminua a população de lebres e automaticamente diminua também a população de linces. Então vejam o seguinte, o que está acontecendo aqui? Cada indivíduo dessa cadeia alimentar está controlando o crescimento da população toda, sim? Isso acontece, gente, em um crescimento equilibrado. Esse gráfico aqui de crescimento equilibrado é aquele mesmo gráfico que a gente viu antes, tá? Só que não tem aqui, ó, não está mostrando o potencial biótico e a resistência do meio, certo? Aí vamos pensar assim, que o ser humano descobriu que a pele do lince lá, alguma coisa, serve para ganhar dinheiro, né? Aí os caras vão lá e, ó, né? Destrói os linces entram em extinção, desaparecem eles no ambiente. Então olha o que vai acontecer. Sumiu o indivíduo que controla a população de lebres. Isso vai fazer com que a população de lebres, ó, aumenta a sua população, sim? Só que como não vai ter os linces controlando lá, então vai chegar uma hora que vai terminar aqui as plantas, a fonte de alimento, certo? Quando terminar, ó, gente, quer dizer que, ó, a população de lebres passou do estoque limite, terminou o alimento. Olha o que acontece com a população de lebres, vai lá embaixo, né? Pode inclusive entrar em extinção por causa disso aí. Então por isso que se tem muita preocupação com algumas ações que a gente tem no ambiente, né? Algum tipo de agressão que a gente possa causar a alguma cadeia alimentar. É tipo aquela situação, sabe, de aparecer cobras, por exemplo, para quem mora mais no interior, aparece cobras, aí o cara vai lá, mata todas as cobras que tem, dali a pouco o cara está indo para a cidade comprar veneno para matar rato, né? Então por quê? Tu matou as cobras, tu matou o indivíduo que controla a população de ratos, vai aparecer um monte de rato lá dentro da casa, tá? É mais ou menos o caso disso aqui, certo? Pode passar. Ó, seguinte, tem uma coisa que quem é meu aluno nos cursos aí, às vezes dá risada. Eu vejo quando eu viro pro quadro para colocar as fórmulas, os alunos já começam a rir, tá? Porque quase toda aula eu estou escrevendo a fórmula da fotossíntese e a fórmula da respiração celular. E os alunos, de novo, meu Deus do céu. Gente, olha aqui, essas aí são os dois tipos de metabolismo, os tipos de reação química que movem a vida no nosso planeta, tá? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa: todo ser vivo, ele tem que se manter vivo, certo? Sim? Então assim, ó, e para ele se manter vivo, ele precisa de comida, precisa de alimento. E daí a gente vai estudar lá os processos energéticos, daí a gente aprende assim: os seres aeróbicos produzem energia por respiração celular, os seres anaeróbicos por fermentação, beleza, tá? Os aeróbicos utilizam glicose e oxigênio, produzem gás carbônico, água e ATP, né? ATP é forma de energia. Os seres anaeróbicos, né, utilizam só a glicose, não utilizam oxigênio, beleza, e produzem lá a sua energia, tranquilo. Mas veja uma coisa: nos dois tipos de produção de energia, utiliza a glicose. E da onde que vem essa glicose, gente? Quem produz glicose nesse planeta aqui, tá, são os seres fotossintéticos e os seres quimiosintéticos. Só que mais de 90% dos seres que produzem glicose, eles são fotossintéticos. Então, a principal fonte de produção de glicose no nosso planeta é a fotossíntese. Só que para ocorrer a fotossíntese, gente, não precisa da luz do sol. A gente não aprende desde pequeno lá que a plantinha precisa de sol para crescer? Sim ou não? Por quê, olha? Porque para formar a glicose tem que juntar o CO2 e a água. E a energia vem da onde? A energia vem do sol. Então, ó, uma discussão que tem bastante no Enem, tá?
Se por acaso alguma coisa interrompesse a entrada de sol no nosso planeta, tá? O que aconteceria? Primeiro, não produziria mais glicose. Os seres que vivem aqui iriam consumir toda a glicose que existe naquele ambiente, tá? E quando acabasse essa glicose, extinção quase que total, tá? Então a fonte de energia que mantém a vida no planeta é o Sol, tá tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Volta um pouquinho, tá? Então é o Sol, certo, gente? E daí assim, ó, aquela glicose, aquele oxigênio também é utilizado pela planta para ela produzir energia, porque a planta é aeróbica, tá? E também vai servir de fonte de alimento, a gente pode dizer assim, para os seres heterotróficos. Olha aqui, ó, uma outra coisa. O que é ser autotrófico? Seres que produzem o próprio alimento. E produzem o próprio alimento a partir de qual processo? Fotossíntese ou quimiossíntese. Tá tranquilo? Sim ou não? Então, os seres autotróficos, eles produzem o próprio alimento porque fazem fotossíntese. Nós fizemos fotossíntese, então nós somos o quê? Heterotróficos, tá beleza? Mas aquela glicose, aquele oxigênio, ela vai servir tanto para os seres aeróbicos como para os anaeróbicos. Tá tranquilo? Daí alguém já está olhando, eu já estou vendo umas carinhas aqui olhando, dizendo, meu Deus, esse cara está aí, né? Não muda de assunto. Agora vocês vão entender por quê, tá? Pode passar, por favor. Então, ó, para a gente começar a falar em cadeias alimentares, tá, minha gente? A gente vai falar um pouco de níveis tróficos. Porque toda a cadeia alimentar tem seus níveis. O que são níveis tróficos? Níveis alimentares. Trófico significa alimento, tá? Então aqui, ó, os níveis tróficos de uma cadeia alimentar são produtores, consumidores e decompositores. Para a gente entender isso aqui, você tem que entender o que eu estava falando antes. Porque olha aqui, quem serão os produtores? Os seres autotróficos, tá? Quem são os seres autotróficos? Quimiosintéticos, fotossintéticos, tá? Então o produtor de uma cadeia alimentar sempre vai ser o ser fotossintético ou quimiosintético. Por quê? Porque olha aqui, ó, gente, os seres vivos, eles não têm capacidade de retirar energia de moléculas inorgânicas, tá? Eles só conseguem tirar energia de matéria orgânica. O que é uma substância orgânica? Tudo que tem carbono e hidrogênio, tá beleza? Sim? Fórmula da glicose, C6H12O6, orgânico. Então olha aqui, o produtor, ele pega substâncias inorgânicas da natureza e transforma em matéria orgânica, que os outros seres vão utilizar como fonte de energia. O próprio produtor também. Então, ó, os consumidores vão ser quem? Quem se alimenta da planta, ou seja, um herbívoro, né? E os outros que se alimentam desse consumidor aqui. Como? O primeiro é herbívoro porque se alimenta da planta, por exemplo. Os outros a gente chama de carnívoros. Mas em carnívoros a gente pode botar insetívoros, frugívoros, tá? Um monte de seres ali. Frugívoros não, desculpa. Insetívoros, tá? Carnívoros, tá? Então olha aqui. O indivíduo que se alimenta do produtor, ele vai ser consumidor. Mas vai ser consumidor o quê? Primário ou consumidor de primeira ordem, porque é o primeiro a se alimentar do produtor. O que se alimenta do consumidor primário? Consumidor secundário. O que se alimenta do secundário? Consumidor terciário. E o outro lado quaternário, certo? Agora olha aqui, ó, gente. Muito obrigado pelo silêncio. Olha aqui, ó, é o seguinte. Quando todos esses seres morrem, tá? Esses seres têm que ser decompostos. Se não existisse decomposição aqui no nosso planeta, ou a gente nem existiria, ou a gente estaria até hoje pisando em cima de dinossauro, né? Então assim, ia ficar só acumulando seres aqui no nosso planeta. Então assim, por que isso não acontece? Ocorre decomposição. O que é a decomposição? Olha aqui, ó, importante, ó, gente. Decomposição é quando os seres conseguem pegar matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica. Quem que faz esse processo de decomposição? Fungos e bactérias, tá? Esses são os decompositores. Mas os decompositores, gente, eles se alimentam dos restos mortais, tanto dos produtores como de todos os consumidores.
Tá tranquilo? Sim? Pode passar. Então olha aqui, ó, eu tinha dito, produtor, fotossintético, quimiosintético, tá? Pode passar, Bruno. Gente, as cadeias alimentares, só uma discussãozinha aqui com vocês, ó. As cadeias alimentares, elas podem ser terrestres ou aquáticas, tá? Então, nos ambientes terrestres, sempre o produtor vão ser plantas. Às vezes pode ser uma alga, mas a grande maioria são plantas, tá? Então, assim, ó, por exemplo, a gente pega ali, ó, lagarta se alimenta da planta, consumidor primário. Aqui, ó, por favor, não pense em bobagem, tá? Quando eu falo do lagarto, comer a lagarta, tá? Estou falando de alimentação, tá, gente? Então, quando o lagarto se alimenta da lagarta ali, como está se alimentando do consumidor primário? Consumidor secundário. Quando o gavião se alimenta do lagarto, consumidor terciário. Quando todos esses seres morrem, né? Então, os fungos fazem o processo de decomposição. Por que eu separei ambiente terrestre e ambiente aquático? Porque assim, no ambiente aquático, tá? Existem plantas aquáticas? Sim, existem, tá? Mas, tá, gente? Existe uma condição de cadeias alimentares aquáticas que a gente considera o plâncton como a base da cadeia alimentar. Já ouviram falar em plâncton sem ser no Bob Esponja? Já não? Então aqui, ó, gente. O que é plâncton? Primeira coisa, tá? Plâncton são seres microscópicos que vivem na água, tá? Isso que é plâncton. Só que o plâncton, gente, a gente pode subdividir eles em dois grupos, em fitoplâncton e zooplâncton, tá? Fitoplâncton, tá? São seres microscópicos que têm capacidade de fazer fotossíntese. Quem que faz parte do fitoplâncton? Algumas algas unicelulares e também cianobactérias. Tá tranquilo? Sim? Então, fitoplâncton são seres microscópicos que vivem na água, que têm capacidade de fazer fotossíntese. Tá tranquilo? Sim? E aqui tem uma coisa importante para falar do fitoplâncton. Olhem bem, 90% do oxigênio que é reposto na atmosfera é reposto pelo fitoplâncton. Tá, gente? Daí alguém diz assim, ah, mas não é as plantas? Não. Quem repõe o oxigênio são esses seres microscópicos. Mas e as plantas, professor? Pô, a Amazônia não é o pulmão do mundo? Sim. Mas olha aqui, ó, por que ela é o pulmão do mundo? Porque a taxa de fotossíntese numa floresta tropical é muito grande, tá? Então, a quantidade de CO2 que é captado pro processo de fotossíntese é grande, tá? E o CO2 a gente sabe que é um gás de efeito estufa, né? Então, quando as plantas captam esse CO2, elas estão retirando esse gás da atmosfera, certo? Essa é a importância. Tá, mas então ela não faz bastante fotossíntese? Faz. Mas, gente, pensa bem, uma árvore lá de 30 metros, ela produz bastante glicose e oxigênio, mas ela utiliza muito essa glicose e esse oxigênio para seus processos de produção de energia. Então acaba liberando um pouco o oxigênio para a atmosfera. Já o fitoplâncton, como são seres microscópicos, tá, gente? Como são seres microscópicos, eles fazem muita fotossíntese, utilizam pouca glicose e oxigênio e liberam muito oxigênio na atmosfera. Tá tranquilo? Sim? Gente, ó, todo ano tem essa discussão na prova do Enem, tá? Beleza? Sim? Então, ó, por isso que existe uma grande preocupação com os ecossistemas marinhos, tá? Porque se a gente perder, por exemplo, se a gente perder o fitoplâncton, a gente perde só 90% do oxigênio que tem na atmosfera. É um probleminha muito pequeno, não tem problema. A gente só não vive sem dinheiro, né? Sem oxigênio a gente vive, não tem problema nenhum. Tá? Quando alguém me fala isso, me dá vontade de pegar, apertar o nariz e ficar apertando até para né? Para ver se não precisa de oxigênio. Tá? Volta só um aqui. Então aqui, o zooplâncton, tá, gente? Então, plâncton dividido em fito e zooplâncton, certo? Os zooplâncton são seres microscópicos que vivem na água, que não têm capacidade de fazer fotossíntese. Só que assim, ó, como eles não fazem fotossíntese, eles têm que se alimentar do fitoplâncton, certo? Então, ó, o fitoplâncton vão ser os produtores, zooplâncton vão ser consumidores primários, tá? Os peixes que se alimentam do zooplâncton aqui, consumidor secundário, ave terciário e crocodilo quaternário. E no ambiente aquático, sempre os decompositores vão ser bactérias, tá
Então assim, ó, tá, gente? Preste atenção nesse detalhe quando eu falar em fitoplâncton e zooplâncton, tá? Pode passar agora. Olha aqui, daí outra coisa que cai são teias alimentares. Se o aluno ficar, o que é cadeia, o que é teia? Bom, cadeia alimentar, tá? A gente viu, tem que ter, pessoal, por favor, tem que ter um produtor, consumidor primário, secundário e terciário. E cada indivíduo só vai ter um nível trófico. Para ser uma cadeia alimentar, eu tenho que ter um cruzamento de várias cadeias alimentares, tá? Assim como uma teia de aranha, eu tenho um cruzamento de vários fios, tá? Então aqui, ó, quando eu falo milho, roedor, coruja ali, estou falando de uma cadeia alimentar. Quando eu falo milho, besouro, sapo, coruja, estou falando de outra cadeia alimentar. Então, em uma teia alimentar, eu tenho várias cadeias. Então, o que eu quero dizer com isso? Enquanto em uma cadeia alimentar o indivíduo só pode ter um nível trófico, em uma teia alimentar o indivíduo pode ter vários níveis tróficos. Por exemplo, a coruja, ó, secundário, terciário e quaternário. Então a gente tem que ter, pessoal, um pouco mais de calma para fazer questões de teia alimentar. Tranquilo? Sim? Pode passar. Pessoal, por favor.